Fala galera, boa tarde. Espero que vocês todos estejam bem, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei exatamente que momento que vocês vão estar assistindo isso. Eu sou o professor Breno, tá? Também conhecido como Tio Breno. Então, não é uma ofensa se vocês me chamarem de Tio Breno, é meu apelido, tá tudo certo. É um prazer ter vocês aqui na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, né, no curso do Bacharelado em Ciência da Computação. A gente vai estar aí juntos ao longo desse semestre, numa disciplina que eu considero uma das mais importantes do curso, pensando na essência do bacharelado em si. E a gente ainda vai ter oportunidades de trabalhar em outras disciplinas juntos, então é, vamos começar com essa, com muitos pés no chão, nesse ensino todo diferente, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir contornar ele aí e eu estou à disposição do que precisar, tá? Eu vou então começar a fazer a apresentação de hoje, que é sobre a disciplina Punk. E é Punk, que significa aí Projeto e Análise de Algoritmos. A gente vai falar um pouquinho do porquê que eu vou estar estudando essa matéria para vocês, né? Eu gosto de sempre me apresentar. A gente vai falar o que nós vamos ver nessa disciplina, qual que é o objetivo dela, qual é seu conteúdo programático, de que forma que vai ser feita aí as avaliações, qual que é o planejamento do nosso semestre e como que vai funcionar a nossa disciplina nesse ensino remoto. Então eu considero como sendo uma aula muito importante que vocês assistam ela com calma. E aí eu vou explicar de que forma que a gente vai lidando também aí ao longo do nosso semestre, tá? Bom, então, como eu comentei, eu sou Breno Lizzi Romano, eu também fiz bacharelado em Ciência da Computação, me formei em 2007, lá na Federal de Itajubá. Logo em seguida, eu já emendei na própria, lá em Itajubá mesmo, na própria Federal, uma pós-graduação, né, que foi uma especialização em engenharia web, que tinha muito foco ali na questão de engenharia de software voltado para projetos web. E aí, eu não sei se vocês sabem, né, Itajubá é sul de Minas, só que fica bem próximo ali do estado de São Paulo, perto de São José dos Campos. Aí eu tive então a oportunidade de começar logo em seguida o meu mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação, voltado para a área de informática, especificamente em Engenharia de Software, lá no ITA, e aí eu terminei o meu mestrado então em 2010. E aí foi o momento que eu saí para trabalhar, né, para ter as experiências aí na indústria, dar aula em alguns lugares também. Tanto que então nesse período eu trabalhei em São Paulo, né, morando em São José, trabalhando em São Paulo, naquela empresa que chama Ticket, vocês devem conhecer. Ela é uma empresa, sabe, que faz aqueles cartões de vale-refeição, vale estacionamento, enfim. Trabalhei lá por 8 meses, mais ou menos. Depois eu passei num processo da Embraer, que fica lá em São José dos Campos, trabalhando especificamente no projeto do KC-390, que é esse avião que saiu recentemente para substituir o Hércules. Eu fui analista de desenvolvimento de processos do KC-390 por 2 anos. E nesse período também, até 2012, eu fui professor de engenharia de software lá da pós-graduação em engenharia web, que eu fiz, né, em 2008. E também fui professor da Unify em 2012, em paralelo com o IFE. Né? Então eu entrei aqui no IFE em 2012. Eu sou são joanense, só que morei aí quase 11 anos fora. E voltei então para São João em 2012, exatamente para o concurso do IFE. E após isso, então, dedicando com as aulas da Unify por 1 ano, aí saiu a dedicação exclusiva no Instituto Federal. E aí, então, a partir de 2013, eu foquei só no Instituto Federal. Terminei uma licenciatura plena em matemática, porque nós, quando a gente passava um concurso público, a gente tem que ter licenciatura. E o meu curso ele era bacharelado, pelo menos o meu concurso era assim. Então aí eu fiz uma licenciatura, que peguei a matemática porque eu aproveitava mais ali do meu conteúdo. Inclusive a gente vai usar um pouquinho de matemática nessa disciplina, mas coisa tranquila assim. E aí eu comecei então o meu doutorado também com o mesmo orientador lá no ITA também, no mesmo programa de Engenharia Eletrônica e Computação, terminando aí, glória a Deus, o meu doutorado em 2017, né? Hoje então sou professor exclusivo aí dos cursos integrados, técnicos superiores de pós-graduação aqui do IFE. Pessoalmente falando, eu adoro jogar,
Eu tenho os PlayStation da vida, adoro brincar com PlayStation, com Nintendinho. Adoro cerveja, gosto de fazer cerveja, né? Aprecio cervejas artesanais ali. Adoro jogar futebol. Infelizmente a pandemia não está deixando a gente passar vergonha, né? Mas então pessoalmente essas são as coisas que eu faço, né? E eu sei também que em algum momento vocês aí vão ter o interesse de fazer um TCC, participar de uma iniciação científica. Então aqui embaixo eu deixo minhas áreas de pesquisa aí a título de curiosidade. É claro que as áreas de pesquisa têm sempre a ver com as disciplinas que a gente trabalha, então minhas áreas de pesquisa são na área de análise, projeto, engenharia de software, internet das coisas, teste de software, desenvolvimento de sistemas, arquitetura dirigida por modelo, desenvolvimento embarcado, enfim. Quando a gente voltar para o IF, então eu fico na sala 13, lá do bloco D, eu divido a sala com o professor Davi e com o professor Everton. Aqui tem meus e-mails, o WhatsApp vocês já têm, né? Porque nós estamos criando aí o hábito do grupo. Então, se precisar mandar zap para mim, fiquem à vontade, tá? Falando um pouquinho então da disciplina, essa é uma disciplina que tem uma carga horária boa para trabalhar, são 4 aulas por semana, arredondando, vamos colocar aí 4 horas, né? Mas são aulas de 50 minutos. Ela está inicialmente prevista aí para ser de às terças-feiras, das 8h40 até meio-dia e 45. Acredito que seja isso. É uma única turma. A gente estaria fazendo aula lá no Lab 4 de informática do bloco D. E já vou adiantar para vocês, é uma matéria bem pesada, uma matéria muito importante, tem parte tanto de teoria quanto de prática, de desenvolvimento, né? Então a gente vai ver conceitos, construções de algoritmos, vai tentar construir algoritmos de melhores formas, mais otimizados, ou seja, com tempo de resposta melhor, mas para isso a gente tem que aprender alguns paradigmas, a gente tem que aprender algumas abordagens, então a gente vai requerer aí muito esforço, né? Eu gosto de trazer aqui a grade do curso do BCC e mostrar para vocês que existem algumas vertentes no curso do BCC. E tem uma vertente aqui, ó, que é toda a parte de construção e projetos de algoritmos, aí tem a parte de linguagens orientadas a objetos, projeto e análise de algoritmos, estrutura de dados 1 e 2. Eu colocaria junto linguagens formais e autômatas e construção de compiladores como sendo o cerne do BCC. Porque é o BCC que estuda isso, com profundidade, né? Então, pessoal, muitas vezes pergunta qual que é a diferença de um BCC para tecnologia e sistemas para a internet que a gente tem no IF. Eles não têm projeto de análise de algoritmo com profundidade, estruturas de dados 1 e 2, compiladores, linguagens formais e autômatas. Então, assim, isso daí é uma característica específica, que é para entender toda essa parte de construção da máquina, todo esse tirar proveito dos algoritmos. Então, eu falo que a nossa disciplina, ela continua nesse cerne e ela tem uma importância fundamental para a vida da gente aí como bacharéis aí em ciência da computação. Então, o objetivo da disciplina é a gente aprender questões relacionadas à análise e projeto de algoritmos. Então já começa aí a primeira pulga na orelha. Puxa vida, qual que é a diferença do termo análise e do termo projeto, né? E a gente vai aprender isso envolvendo aí tópicos relacionados à complexidade de algoritmos. O quão complexo é? A gente consegue construir um algoritmo tirando o melhor proveito dele, tendo tempo de resposta? Eu vou trazer um exemplo clássico para vocês pensarem. Eu tenho um array com 1 milhão de elementos. Um vetor, um array com 1 milhão de elementos. Como que a gente ordena ele? Será que esse algoritmo que a gente está pensando para ordenar ele é o melhor algoritmo? Será que a gente não tem algum algoritmo mais eficiente? Então, isso é analisar a complexidade do algoritmo, a gente tentar entender o quão complexo ele foi construído, qual que é o seu tempo ali de resposta. Então, aí a gente tem que usar uma notação que a gente chama de notação assintótica para representar esses tempos. Então esse é o nosso principal objetivo, mas para isso a gente vai ter que aprender diferentes tipos, diferentes abordagens, ou melhor, diferentes paradigmas para a construção de algoritmos. Então a gente vai trabalhar aí com algoritmos de divisão e conquista, para isso a gente vai ter que trabalhar com recursão,
recorrência, enfim. Tem vários assuntos que nós vamos estar abordando na primeira parte do curso. Depois a gente vai trabalhar aí com os algoritmos gulosos. O nome, ele representa muito bem a ideia do algoritmo, o fato de ser guloso, mas vou deixar para a gente detalhar sobre isso depois. A gente vai aprender sobre programação dinâmica, que é tirar proveito sobre coisas já pré-calculadas. Então, assim, nosso objetivo é classificar os problemas em classes, né, e técnicas de problemas complexos, aprendendo esses paradigmas diferentes, tá? Metodologia da nossa aula. É claro que para aprender essas coisas a gente tem uma teoria, mas eu considero uma teoria, não é maçante, não é algo chato. Por quê? Porque tem a ver com construção de algoritmos, tem a ver com lógica, tem a ver com abordagem nova, tem a ver com resolver o problema melhor do que a gente já estava resolvendo na aula anterior. Então, a gente tem uma teoria para entender sobre essas questões. É claro que a primeira parte do curso, principalmente eu vou falar a real, é chato, pô, é chato até para eu que vou dar aula, né? Imagino para vocês. Mas a gente tem que ter todo um marcabouço, né? Um conjunto de ferramentas para conseguir manipular aquilo que a gente vai estar aprendendo. Então, por isso que a primeira parte do curso a gente vai ter que engatinhar um pouquinho em algumas questões, né? As aulas práticas é a parte do desenvolvimento do algoritmo. Então, em muitos momentos, a gente vai ter um problema, nós vamos pensar na solução daquele problema, na lógica, a gente vai ver uma solução implementada e eu vou pedir para vocês implementarem, né? Então, essa é a parte prática. E acreditem em mim, como a gente lida com esse tipo de disciplina, com essa complexidade, com essas nuances, a gente vai ter exercícios toda semana. Não vai ser sobrecarregado, porque eu sei, principalmente por conta da pandemia, que a gente fica aí, a gente tem uma certa dificuldade de se organizar, mas eu também não posso deixar de oferecer uma qualidade para o curso, de tal forma que vocês consigam crescer e aprofundar os seus conhecimentos. Então a gente vai ter sim exercícios todas as semanas, com prazos de entrega relativamente tranquilos e pré-combinados, né? E alguns projetos para serem entregues também, tá? Bom, quanto à parte de programação, a parte de linguagem, de tecnologia, se a gente for olhar o projeto pedagógico do curso de BCC, lá não fala que, olha, vocês precisam de usar a linguagem C, C++, Java, JavaScript, não fala, não define uma linguagem, né? Então, por uma questão de oportunizar vocês em dois cenários diferentes, essa disciplina nós vamos focar em linguagem C e Java. Maior parte em linguagem C. Por quê? Porque em estrutura de dados 1 e 2, nós vamos complementar os conceitos que a gente tem aqui em análise e projeto, e aí o nosso foco vai ser em Java. Então vocês acabam tendo a oportunidade de ter aí um know-how de lidar com esses dois tipos de linguagem. Muita gente fala, puxa vida, trabalhar com linguagem C é tão antigo. Não é. Acreditem se quiser, na Embraer, quando eu trabalhava na parte de processos, eu só usei linguagem C. Então tudo que é relacionado a sistemas embarcados tem que ser uma linguagem leve. E geralmente a linguagem C, ela gera um compilado leve, né? Então tudo depende muito do domínio que a gente vai estar lidando, da empresa que a gente vai estar lidando. Por isso que é importante a gente conhecer todo tipo de tecnologia, porque nós como computeiros ali, como bacharéis, não importa a tecnologia, a forma como a gente vai estar usando, a gente aprende. O que é importante é o quê? É a lógica, é a sua construção para a resolução de problemas que são dados de acordo com o cenário que a gente está, né? Então eu confesso que eu enxergo a tecnologia aqui como uma simples ferramenta para a gente. O que importa para mim, nessa disciplina, estou falando dessa disciplina, é a lógica, é a parte de complexidade, é aquilo que a gente resolveu o problema e perceber que nós estamos resolvendo ele melhor do que a gente estava resolvendo antes. Beleza? Dito isso, o que eu preciso de perfil de vocês para ter sucesso numa disciplina punk, projeto e análise de algoritmos aí. Bom, proatividade. Vocês precisam participar dos nossos encontros, vocês precisam assistir às aulas. É chato. Se fosse na sala de aula mesmo, normal, vocês iam dormir, eu ia acordar vocês, ia. É chato, mas vocês precisam correr atrás, né? Vocês precisam resolver os exercícios que a gente vai estar trabalhando em slides, né? Ou em estudos dirigidos. Então, refaz.
Tenta, não fica simplesmente só porque eu estou assistindo o vídeo eu tenho aquilo para a hora que eu quiser. Beleza, você tem mesmo. Vai estar lá disponível no YouTube. Mas eu estou preocupado com o seu aprendizado. Então vai fazendo junto com o vídeo, né? Estude os algoritmos que são apresentados. Eles parecem simples, mas tem algumas nuances de resolução de problema que é o pulo do gato que a gente vai ter que ter isso daí, independente de saber o algoritmo, que é o pulo do gato que a gente vai levar para a vida, né? A gente tem que participar das nossas discussões para resolução de problemas e errar junto. Então a gente vai ter encontros semanais, eu vou explicar daqui a pouquinho como que vai funcionar. E eu quero que a gente estimula, olha, como que você resolveu? E você? De que forma que a gente vai resolver? Então eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de discussão, né? Resolva as listas de exercício, não copia. Ah, eu vou copiar, talvez ele não vai ver, talvez não vai mesmo. Meu, quem cobra é a vida, eu sempre falo isso. Você vai passar, você vai ter seu diploma, mas na hora que você estiver na empresa sozinho, o teu amigo que é teu concorrente não vai te passar as coisas. Então quem cobra é a vida, a gente tem que estudar, porra. Então resolva os exercícios, estude em casa. E aproveita, de certa forma, que a gente tem alguns recursos, como o próprio Teams, o Google Meet, para fazer grupos de estudo e ir resolvendo e trocando ideia para trabalhar na disciplina. Não só nessa, nas outras também. Mas nessa eu vejo que é muito importante. Eu me lembro da minha época, tanto da faculdade quanto do mestrado e doutorado, porque essa é uma disciplina que tem como obrigação em mestrados e em doutorados, então são disciplinas obrigatórias. Que a gente ia numa sala e ficava na lousa junto, 2, 3, 4, 2, 5 pessoas resolvendo os exercícios junto, trocando ideia, errando. Então, essa disciplina exige muito disso. É uma delícia, particularmente falando. Qual que é, então, as nossas bibliografias, né? Eu costumo dizer que eu trago a bibliografia a título de conhecimento. Se eu fosse comprar um livro para essa disciplina, eu compraria o livro de algoritmos do Cormen. Então, Cormen é o livro base para a construção dessa disciplina. O Sedgwick também é um livro muito importante, mas se eu fosse comprar era esse. Eu confesso que como professor eu tenho uma abordagem que é o seguinte: eu tenho a obrigação de ler, detalhar e debruçar em cima do livro e converter aquele conteúdo para algo um pouco mais palpável para o aluno. Então, os meus slides, eu tenho um capricho um pouco maior nele para tentar trazer informação para vocês. Então, eles complementam demais o livro, né? Mas nunca que vai substituir. Então, assim, o livro, pelo menos por enquanto, eu enxergo até como sendo uma fonte de consulta. Mas se eu fosse comprar um livro para essa disciplina, seria o livro de algoritmos, tá? Introdução a algoritmos. Aqui tem os outros livros mais tradicionalistas, né? O Papa Dmitrio, que é um livro muito importante. Enfim, tem aqui alguns outros livros. E aqui tem uma das partes que é a parte talvez, como que eu diria, mais enroscada da disciplina, que é mais lá para o final do curso, que é a parte de intratabilidade. Porque acreditem se quiser, até hoje existem problemas que nós vamos estudar alguns deles nessa disciplina, que a gente resolve o problema, mas a gente não tem certeza se aquele problema está sendo resolvido no melhor tempo possível, na melhor solução possível. Então aí a gente tem que trabalhar com a questão da intratabilidade. A gente vai trazer os conceitos da teoria do problema P, NP completo. A gente vai entender qual que é a diferença disso, né? Então eu não vou ficar falando muito disso agora, porque na próxima aula a gente vai introduzir alguns conceitos, alguns assuntos. Mas esse livro, ele é o principal, é uma leitura enroscada, o livro do Gary, de 79, só para vocês verem. Ela é um assunto que evolui na computação de uma maneira muito lenta, devido à complexidade que tem, inclusive até por conta da matemática, né? Mas enfim, o outro livro que é muito importante, que é o Problems on Algorithms, que é do Ian Parberry. É um cara que eu também li o livro, li para preparar a disciplina. O ano passado, a primeira vez que ofertamos, e tem várias coisas desse livro também nas nossas aulas. É um livro também enroscadinho de ler, né? E tem as notas do livro de Ian Parberry na internet, então tá até aqui para vocês consultarem. Sugiro vocês entrarem lá, baixar, ver o que está rolando, né? E ter aí, né? Porque é muito importante. Bom, eu gosto de colocar a regra do jogo.
mas já de antemão deixar claro que essa regra do jogo, que é a forma de avaliar a disciplina, eu gostaria de mudar ela. Mas a mudança sobre ela vai depender de como as coisas acontecerem ao longo desse semestre. Então, a princípio, existem 3 grupos grandes de conteúdos que nós vamos estar lidando nessa disciplina. A cada término de grupo, a gente vai ter uma avaliação teórica prática daquele grupo e um projeto de implementação para entregar sobre aquele grupo. Então, são 3 avaliações teóricas práticas e 3 projetos, beleza? E toda semana eu vou soltar um conjunto de exercícios para vocês irem resolvendo, irem praticando aquilo que a gente vai estar trabalhando ao longo do semestre. Então, a nossa média, para cada avaliação prática tem peso 15%, a média dos trabalhos é 30% e as listas de exercícios são 25%. Se a gente tiver exame, a gente vai ter um exame que vai ser uma avaliação teórica prática nos mesmos moldes dessa que vocês já vão ter, então, se acostumado a fazer. Bom, dito isso, o que eu gostaria de fazer? Particularmente falando, eu gostaria de não ter essas avaliações teóricas práticas para a gente poder trabalhar em projetos um pouco melhor e em listas de exercícios também que nos ajudem a aplicar aquilo que a gente vai estar aprendendo. Mas eu só vou fazer isso se funcionar. Ou seja, se conforme eu for passando as listas de exercícios para vocês, vocês estão entregando, não estão copiando, enfim, a gente está tendo um retorno bacana. Porque daí eu consigo avaliar vocês de uma maneira tranquila, eu estou preocupado com o ensino. A nota, gente, é só a consequência, eu falo isso. A nota é tranquilo, quem faz o mínimo passa. A gente não está aqui com o objetivo de sacanear. E eu tenho uma preocupação muito grande de vocês aprenderem, né? Mas infelizmente, assim, a gente tem que cobrar, porque a gente está nesse ensino que é mais tradicionalista, enfim. Eu não queria fazer avaliação. Então eu peço para vocês me ajudarem a não ter essa avaliação e a gente trabalhar apenas com essas questões de trabalhos, tá? Sobre a organização do conteúdo, então eu acabei de comentar com vocês. Nós temos 3 grandes grupos, então, de conteúdos, né? O primeiro grande grupo é a análise de algoritmos. O segundo grande grupo são os paradigmas de projeto de algoritmos. E o terceiro grande grupo, que é a teoria da complexidade. Eu diria que o primeiro grupo ele é enroscado no começo, depois flui tranquilo. O segundo grande grupo é o que flui bem, a gente já vai estar com esse conceito na veia, e são assuntos que fluem melhor, a galera geralmente gosta de trabalhar. E esse terceiro grupo ele é um pouco enroscado por conta da teoria por trás dele, mas é bonito na sua essência, né? Então, assim, tô sendo realista para vocês entenderem o que vai estar acontecendo. Falando então sobre o que a gente vai estar vendo em cada um desses grandes grupos, então no primeiro grande grupo, que é de análise de algoritmos, a gente vai trabalhar com a questão da notação assintótica e o crescimento de funções. Então, a gente vai ter que revisar um pouquinho da questão matemática e saber representar o tempo que um determinado algoritmo demora para ser resolvido. Então, para isso, a gente tem que ter toda essa representação da notação assintótica bem definida e definir o que é a ordem de complexidade, que é o Big O, o Big Theta, o Big Ômega, o Little Theta, o Little Ômega, enfim. A gente vai trabalhar com algoritmos recursivos, vocês já devem ter começado a trabalhar alguma coisinha, se não compensou não tem problema, mas vocês já sabem, né? Então, algoritmos recursivos são aqueles que a sua resolução, imagina um método. Na resolução daquele método, ele chama como função o próprio método. Então, ele é recursivo, ele precisa dele mesmo para ser resolvido. Então, nós vamos pegar esse conceito e a gente vai aprender, inclusive, a calcular o tempo dessa coisa doida, né? Trabalhando, então, com as recorrências e aprendendo a resolver recorrência. Aí tem uma matematiquez muito simples aqui, mas tem, tá? E um teorema, que é o teorema mestre, que ajuda a nossa vida na hora que a gente aprende ele. O segundo grande grupo é dos paradigmas de paradigmas de projetos de algoritmos. A gente vai então ver os grandes paradigmas, a gente vai ver o paradigma de divisão e conquista, focando em alguns grandes problemas importantes, como o merge sort, que é um algoritmo muito bom para ordenação de algoritmos, de arrays. A gente vai ver a multiplicação de inteiros, aprendendo ele com um algoritmo de divisão e conquista. A gente vai aprender uma parada aí que é subarranjo máximo de arrays, a gente tentar encontrar
a maior sequência máxima somando os números de um array dentro de um array grandão, então usando divisão e conquista. A gente vai aprender a usar aí a multiplicação de matrizes também. Depois nós vamos aprender os algoritmos de ordenação de arrays, então existem vários. Nessa disciplina a gente vai focar com programação da linguagem C, como eu comentei. Depois lá em estrutura de dados 2, comigo também, a gente vai revisitar esses algoritmos, aprender melhorias e programá-los em Java, né, usando estruturas de dados. Depois a gente vai, vocês já devem ter visto o conceito de grafos, mas a gente vai trabalhar com grafos porque tem toda uma análise em cima dos algoritmos que manipulam um grafo. O grafo é uma estrutura muito importante para a gente, como computeiros, usa em muitos lugares. Então a gente já vai começar a manipulá-los aqui. Depois em estrutura de dados 1, vamos ver de novo. O professor Davi vai trabalhar com vocês. E2 a gente revisita rapidamente. Aí a gente vai finalmente trabalhar com os algoritmos gulosos. Então são esses três. Não vou nem falar sobre eles agora, porque a gente precisa de muito tempo para chegar lá. E finalmente o programação dinâmica. E o terceiro grande grupo, que é de teoria da complexidade. Nós vamos trabalhar então com a parte dessa teoria, definindo o que é essa questão da NP-completude e as reduções de problemas. Então a gente tem que categorizar cada problema que a gente vai estar trabalhando, se ele é um problema PNP, NP completa, NP hard, o que é isso, né? A gente vai estudar alguns problemas, então o principal deles vai ser o problema da satisfatibilidade booleana. Porra, falei satisfatibilidade sem errar, e a segunda vez eu errei, vocês viram, né? Enfim. E aí a gente vai aprender aí a máquina de Turing, ter um início de máquina de Turing, porque depois o professor Davi vai detalhar a máquina de Turing com vocês, em linguagens formais e autômatas. E a gente vai aprender a teoria de Cook. E aí esse é o nosso propósito, e a gente vai chegar no fim disso. Já exercitamos isso uma vez no ano passado e coube, foi suitable, né? Deu certo dentro do semestre. E aqui eu gosto muito que vocês entendam o que vai rolar. Então nossas aulas, elas são de terças-feiras, né? De manhã. Então perceba então que hoje, né, o nosso primeiro dia de aula, ela é dia 30. Então o nosso início das aulas, que é esse dia que eu vou estar apresentando para vocês então, sobre a disciplina. E depois a gente vai começar a trabalhar efetivamente com cada um dos assuntos. Então, na próxima semana, dia 6, a gente vai falar sobre algoritmos, eficiência, insertion, sort, alguma complexidade. Depois, dia 13, nós vamos falar de divisão e conquista. Então, perceba que nós temos todas as terças-feiras com o que vai estar acontecendo em cada uma das terças-feiras, né? O assunto que a gente vai estar estudando. E aí, pensando nas avaliações teóricas práticas, então dia 25 nós vamos terminar o nosso primeiro, na verdade dia 18 nós vamos terminar o nosso primeiro conjunto de assuntos para ter uma avaliação teórica prática dia 25. Se a gente não tiver, ótimo, porque quer dizer que as coisas fluíram ao longo do semestre. Depois dia 22 e depois dia 24, que é um sábado que possivelmente a gente vai mudar para o dia 20 ou dia 26. É porque eu precisava de um dia de reposição de aulas, tá? E o nosso exame, se alguém ficar de exame, eu sinceramente espero que não, mas se ficar, ele vai rolar dia 27 de julho. Então, as nossas aulas começam então hoje, dia 30, e terminam dia 27 de julho, né? Então, o semestre a gente conseguiu diluir bem aí os nossos conteúdos. Como que vai funcionar então nossas aulas nessa pandemia? A nossa metodologia de atividade de ensino remoto. Então, primeiro, todas as aulas, eu vou soltar um vídeo gravado, vou colocar no portal da disciplina, vai ter o link lá para o YouTube e vocês vão poder assistir as aulas gravadas de conteúdo a qualquer momento. Faço questão disso porque eu acho que vocês podem recorrer ao assunto a qualquer momento, assistir em velocidade 2, mas eu não recomendo, até porque, não se esqueçam, deixa eu beber uma água aqui. A nossa disciplina, ela é uma disciplina de quase 4 horas por semana. E eu vou estar soltando aula aí de 1 hora, no máximo 1h30. Sempre tentando focar em 1h10 no máximo. Então a gente tem que aproveitar esse tempo. Eu espero que vocês assistam com tranquilidade, se programem. Se for o caso, utilize o próprio período da aula para estar estudando sobre a disciplina, né? E as aulas práticas? As aulas práticas, que é a parte de desenvolvimento, tem muitas coisas que eu vou conseguir soltar em vídeo.
tem coisas que eu vou querer trocar uma ideia com vocês. Vou ter que querer aprofundar algum assunto com vocês. Quando isso acontecer, aí eu vou usar os nossos canais lá, o Microsoft Teams, o próprio WhatsApp, o próprio portal, enfim. Vou falar, olha, tal dia, tal horário, nós vamos fazer uma live sobre esse assunto e eu gostaria da participação de todo mundo. E aí a gente vai fazer juntos, e aí é obrigatória a participação de todos, né? Mas eu vou sempre avisar com antecedência. Isso eu não acredito que vai acontecer tantas vezes, e vai ficar claro por quê. Porque assim, ó, esse ano eu quero fazer uma parada diferente. Nós temos que fazer um plantão semanal de dúvidas, que é 1 hora por semana, está disponível para tirar dúvidas de vocês. No nosso caso, é claro que nós vamos colocar o plantão dentro do horário da disciplina, até para não dar problema com nenhuma outra disciplina. Então, nosso plantão, já estou oficializando com vocês, ele vai ser das 9 às 10, todas as terças-feiras. Aqui tá errado, olha. Não é quinta não, é terça, tá? Que é no dia da aula. Então ele vai começar dia 6. Por quê? Porque hoje é o nosso primeiro dia de aula, dia 30. Então estou disponibilizando essa aula. A gente vai ter uma semana. Dia 6, a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente está discutindo hoje. É claro que essa primeira aula é mais assunto sobre o curso em si. Alguns spoilers que a gente poderia trocar uma ideia nesse plantão, mas ele vai acontecer. Bom, então qual que é a ideia desse plantão? Esse plantão nós vamos lá no Microsoft Teams, todo mundo deve estar no canal, já pedi para vocês entrarem, se não entraram vai ter aqui o link na frente da aula. Eu vou abrir uma live lá no Teams, e aí todo mundo vai entrar. O que eu vou fazer? Eu vou no primeiro momento do plantão, eu vou revisar rapidamente os principais tópicos da aula que eu liberei na semana anterior. Então, por exemplo, no dia 6, eu vou revisar os principais tópicos dessa aula de hoje. E aí depois eu vou abrir a palavra para todo mundo trocar uma ideia, para a gente tirar dúvida, para a gente compartilhar, para a gente querer discutir sobre um determinado problema, quando for o caso da gente já ter as listas de exercício. Eu não vou resolver nenhum problema junto com vocês no plantão. Eu vou querer tirar a dúvida de vocês, eu quero orientar para que vocês consigam resolver. Então assim, vou me perguntar, participar do plantão de dúvidas é obrigatório? Tá até aqui, ó. Não é obrigatório. Mas eu recomendo demais vocês participarem, porque é mais uma oportunidade da gente revisar o conteúdo e tirar a dúvida. Então, por conta disso, eu vou falar que ele é obrigatório, certo? Estou definindo, ele é obrigatório. Ah, mas se eu não for, vou ter falta? Não. Então, aqui eu vou entrar num outro ponto. Como que funciona a frequência, né? Frequência, para mim, é entrega de trabalho. Eu passei lista de exercício, você entregou o exercício, você teve frequência. Você não entregou, você não teve, tá? Se eu marcar uma live falando, essa live é de participação obrigatória de todos, naquele dia eu vou falar, olha, quem tá aí? Frequência. Se eu não marcar, não. Então, nos plantões eu não vou fazer chamada, muito pelo contrário. Eu vou estar lá porque eu tô lá para ajudar, para servir vocês, né? Então eu vou fazer essa revisão e depois eu tirar dúvida. Então não foi? Tranquilo. Mas, gente, aproveitem. Então eu vou deixar como sendo obrigatório porque eu quero que funcione isso. Eu quero que esse compartilhamento nosso funcione, tá? Então, o foco é revisar conteúdo, tirar dúvida, não é resolver exercício. Vocês não precisam ter webcam, não precisa ligar microfone. Pode mandar dúvida por chat. Eu vou estar com a minha câmera ligada, eu vou ligar meu microfone e é isso. Vou compartilhar minha tela quando tiver que compartilhar. Vocês não precisam. É claro que se vocês tiverem, é até melhor, né? Porque, e não tiver vergonha, né? A gente vai, não fica um monólogo, né? Eu prefiro, né? Eu sou muito expansivo nas aulas, então eu gosto de compartilhar. Então vocês fazendo isso comigo, fica lindo, tá? Bom, quais são as ferramentas, então, que a gente vai estar utilizando nesse ensino remoto da disciplina Punk? Nós não vamos usar o Moodle. Eu não uso o Moodle porque eu estou um pouco traumatizado dele sair fora do ar e tal. Então, eu uso outras alternativas. Então, o conteúdo, então, o link para o vídeo, o PDF da aula, o link para a lista de exercício ou qualquer outro tipo de material de apoio vai estar no que eu chamo de portal acadêmico ou portal da disciplina, que é lá no Google Sites. Então é esse link, site.google.com/site/Belehumano.
Vocês podem entrar lá, ele é intuitivo, não vou nem mostrar para vocês aqui. Aí do lado esquerdo vai ter as disciplinas, você clica, vai ter lá a disciplina de punk, tem as principais instruções e a cada semana vai habilitando uma aula, que é a aula que a gente vai estar trabalhando durante a semana em questão, tá? Então, ali que vai estar os conteúdos. E os exercícios? Os exercícios nós vamos usar o Google Classroom. Então, todo mundo tem que entrar aqui no Google Classroom, se inscrever. E aí, se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver que não tem nada. Não tem nada porque não tem nenhuma atividade para entregar. Então, sempre que tiver uma atividade, eu vou colocar lá. Vai ter as instruções da atividade, vai ter um PDF falando o que tem que fazer, como que tem que entregar. Se tiver algum vídeo para explicar, vai estar lá também. Se for em dupla, entrega, só um da dupla tem que entregar, mas é claro que na entrega deixar claro o que entregou. Se for individual, apenas uma pessoa, então todo mundo tem que entregar, né? Então, nós vamos usar o Google Classroom, o Google Sala de Aula, para entrega das atividades. É legal porque eu consigo acompanhar as entregas de vocês, consigo pedir para reentregar, já consigo colocar a nota para vocês já verem como é que está a nota de vocês, então nós vamos usar o Google Sala de Aula. E o Microsoft Teams, eu não vou compartilhar conteúdo, vocês não vão ter que fazer entrega nenhuma lá. O Microsoft Teams, para mim, a experiência boa que eu tive nele é nessa questão de atividades síncronas, esses encontros. Então, nós vamos fazer os nossos plantões de dúvidas e as nossas lives, quando acontecerem, dentro do próprio Teams. Então, é muito importante que vocês entrem nesse link e se inscrevam no time que já foi criado, tá? Ele é muito legal também, eu tive uma experiência muito boa ano passado, da galera que estava desenvolvendo trabalhos em grupos, vocês conseguirem entrar no próprio Teams, abrir um canal lá, né? E trocar uma ideia para resolver as coisas. Então vocês podem, como alunos da disciplina, também trabalhar dessa forma. E por último, o WhatsApp, que eu espero que todo mundo já esteja no WhatsApp. Esse WhatsApp, eu queria explicar um pouquinho a ideia dele. O WhatsApp vai ser basicamente um canal de comunicação oficial da disciplina. Então, liberei uma aula, não esquece, prazo para entregar o exercício é tal, temos que definir grupos, quais são os grupos, ajudar vocês a resolver o grupo. Então eu não quero tirar dúvida por WhatsApp, não faz sentido. No próprio Teams a gente tem o fórum, né? Nós vamos ter os encontros semanais para tirar dúvida. Então tirar dúvida por WhatsApp é inviável, né? Até porque a gente se perde. Mas a gente precisa de ter um canal para entender o que está rolando e ter uma certa proximidade. Então por isso que está lá o canal para a gente compartilhar e trocar informação. Beleza? Um detalhe, se a gente fizer aquelas atividades teóricas práticas no final de cada módulo do curso, ele também vai ser aqui no Google Sala de Aula, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar, então por isso eu voltei para explicitá-los. E, gente, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro aí sobre a apresentação da disciplina. Então, a nossa próxima aula a gente já vai começar com conteúdo efetivamente. Já vou deixar alguns trabalhinhos para vocês começarem a desenferrujar aí na programação em si. Então, o que vocês precisarem, gente, eu estou à disposição. Não se avestem de mandar mensagem, de participar dos nossos encontros. Eu quero que funcione. Essa é uma disciplina que a gente precisa ter um comprometimento dos dois lados, tanto meu quanto de vocês. E se não tiver de um dos lados, não vai funcionar. Eu costumo dizer que o insucesso de um aluno foi uma falha de um professor. Então eu tento ficar em cima o máximo possível. Então me ajudem a ajudar vocês, tá? O que vocês precisarem, entrem em contato, tenham um bom retorno. Eu tenho certeza que vai ser aí um semestre ótimo, de muito aprendizado. E o que vocês precisarem, galera, tamo junto. Valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.